A Geração Sem Propósito, do Todinho. Oi? Oi. Como você tá? Bem. As coisas têm acontecido tão rápido ultimamente, não acha? Tipo, cara, você olha pra trás e parece que ontem foi 2020. Mas a gente já tá quase na metade de 2022, isso é muito louco. Eu acho que eu tava conversando com alguém essa semana. Com quem que eu tava falando? Enfim. E eu falei, ano passado eu fiz tal coisa. Só que, na verdade, eu tava me referindo a 2019. Não foi ano passado. Foi 2019. Quase na metade é forçado? Não acho forçado. A gente tá entrando no último mês de 1/3 do ano. A gente vai entrar em abril já. É o último mês do primeiro trimestre. Não faz sentido. Ele não tá errado, não. A gente tá chegando quase na metade. E quando você piscar, tipo assim, piscou, você já chegou na metade. Tá passando realmente muito rápido. Eu sinto que falta 20% pra metade. Enfim! Como isso aconteceu? Parece que depois da pandemia tudo virou de cabeça pra baixo e nada mais faz sentido. Parece que ninguém mais leva a realidade a sério e o mundo virou uma grande piada. E... como você tá com tudo isso? Talvez... Eu acho que eu não vejo as coisas como piada, eu só percebi que muita coisa que eu me importava antes eu não me importo mais. seus familiares Ou não importa só. ou amigos tenham morrido. Talvez o lugar que você mais gostava de ir não existe mais. E você, como fica? Você tem sonhado ultimamente? Você tem algum objetivo? Eu acho que a nossa geração vai ser a mais problemática e a mais ferrada da cabeça em toda a história da humanidade. Imagina no futuro quando essa geração representar a maioria da população. A geração mais cética e apática da história perambulando por aí, ditando seus livros de regras, cheio de amargura e rancor. Se você... Carai, é verdade. A gente vive na sociedade... Não, sem meme. O momento que a gente vive é um momento com mais acesso à informação e com mais conexões que já existiu no mundo inteiro. E ainda assim, a gente é um bando de gente que só se sente sozinho e espalha informações erradas. Somos as pessoas mais ansiosas que já existiu no mundo e realmente mais apáticas. Porque a gente já tá tão acostumado a ver catástrofe e coisas ruins acontecendo que a gente só vai se importando cada vez menos. Talvez, não sei se importar é a palavra certa. Mas a gente definitivamente não se surpreende mais com as coisas. Eu lembro até hoje, quando saiu a notícia, que a Itália tinha chego a 100 mortos por causa do Covid. Meu Deus, 100 pessoas já morreram por causa desse vírus. Que absurdo isso. 100 pessoas. E aqui no Brasil hoje a gente já passou de 600 mil. Antes a gente se chocava muito mais. Ele tá completamente certo. você conseguir viver o suficiente pra ver como vai ser o futuro, talvez seja sufocante. Ver as novas gerações te engolindo intelectualmente e tecnologicamente. Porque isso é inevitável. Uma criança que nasce hoje com acesso a celular e internet tá anos-luz à frente de uma pessoa de 20, 30 anos atrás, que é pouco tempo se comparado com toda a história humana. O conceito de inteligência mudou completamente depois da internet. Antes, se você soubesse a capital de todos os países, você era um gênio. Agora, se você sabe a capital de todos os países, você é só uma Wikipedia ambulante. Seu conhecimento não tem mais valor porque ele foi substituído por uma inteligência artificial. Então, imagina no futuro quando a tecnologia estiver muito mais avançada. É como se um homem das cavernas fosse encontrado preso no gelo e descongelado e visse como é o mundo hoje. Eu discordo um pouco. Na verdade, eu discordo bastante. Sim, o conceito de inteligência nos últimos tempos mudou bastante. Um teste de coeficiente de inteligência já não é mais o que determina se você é mais inteligente que outra pessoa ou não. Não necessariamente, pelo menos. Só que um homem das cavernas era infinitamente, assim, argumentavelmente falando, obviamente. Um homem das cavernas... Nós somos homo sapiens. Desculpa, nós somos homo sapiens sapiens. Um homo sapiens era provavelmente muito mais inteligente do que uma criança hoje com celular, do que ele tá falando. Porque um homo sapiens tinha expertise em muito mais coisas do que uma pessoa comum hoje tem. E eu explico por quê. Se a sua pia deu problema, um exemplo bem chulo. Se a sua pia deu problema, você... Normalmente, o que uma pessoa que não tem... O que uma pessoa... Eu vou usar muito estereótipo aqui, tá? O que uma pessoa como eu, ok? Faria se a pia deu problema? Eu ligaria pra alguém vir resolver. Agora, o que esse cara... que resolveu o problema da pia, que é o encanador, faria se o computador dele desse problema? Ele chamaria alguém pra arrumar. Vários estereótipos aqui. O que eu quero dizer é, você não precisa mais saber tudo sobre tudo, como uma pessoa antes precisava saber pelo menos bastante de outras coisas.
Um Homo sapiens tinha que saber as coisas básicas para sobreviver. Ele precisava saber caçar, ele precisava saber cozinhar, ele precisava ter habilidades sociais, porque se você não estava dentro de um grupo, as suas probabilidades de sobreviver eram muito mais baixas. Você precisava saber fazer muita coisa. Hoje em dia, você não precisa saber fazer mais do que a sua própria área de expertise. Vocês entendem o que eu quero dizer? O livro Sapiens fala sobre isso? Fala. Sim, com certeza. Vocês entendem o que eu quero dizer? Você não precisa mais saber de tudo. É muito difícil você ter necessidade de saber de alguma coisa fora da sua área de expertise. O que eu quero dizer é, o que ele tá dizendo não é necessariamente verdade comparando com nossos antepassados. Os nossos antepassados eram provavelmente muito mais preparados para a vida do que a gente. Provavelmente não. Eles eram mais preparados para a vida do que a gente. E agora, por exemplo, assim, ó, eu vou dar outro exemplo sobre ansiedade e depressão, que é provavelmente o maior mal do século. O maior mal que a gente tem hoje, assim, né, de questão de saúde das pessoas, assim. Eu acho que tinha um estudo, eu não lembro de quando que era esse estudo, mas tinha um estudo que mostrava que a depressão ia ser a doença mais incapacitante do século XXI. Uma coisa assim. Uma pessoa, antigamente, os nossos antepassados, eu vou falar dessa maneira. O que é a ansiedade? Quando que essas pessoas sentiam ansiedade? Quando elas achavam que iam morrer por causa de um predador. Isso causava ansiedade nas pessoas. Hoje em dia, o que causa ansiedade na gente? É a conta pra pagar, é o que eu tenho que estudar, é a pessoa que sei lá, é alguém que a gente perdeu, são várias, tipo assim, que são várias mini coisas que causam mini ansiedades e que depois se tornam uma coisa muito grande. É a prova que eu tenho que estudar, é a conta que eu tenho que pagar, é o negócio no trabalho que eu tenho que entregar, e é por aí, tudo vai se juntando tudo e se torna uma grande coisa. Então a gente tem várias mini ansiedades, só que elas se tornam uma ansiedade extremamente generalizada. Isso é uma ansiedade que a gente tem hoje. Antigamente, o que a pessoa tinha que se preocupar era em comer. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu tô divagando muito. Vamos só assistir o vídeo. Eu não vou conseguir só assistir o vídeo, vocês sabem disso. A gente complicou demais o mundo, é basicamente isso. Não é que a gente complicou o mundo, a gente facilitou muita coisa pra gente também. Só que isso veio com o preço que a gente precisa pagar. Talvez fosse uma coisa completamente incrível pra ele nos primeiros dias, porque o mundo hoje é bem mais confortável que há 10 mil anos atrás. Mas também talvez fosse a pior coisa que poderia ter acontecido com ele. Porque no tempo dele, tudo que ele fazia era caçar, reproduzir e dormir. Era uma vida simples, mas com objetivo. Sobreviver. Era uma vida simples, difícil, porém com menos problemas. Não tá certo falar desse jeito. Descobrir coisas novas. Eu discordo comigo mesmo nesse ponto. Deixa eu voltar um pouquinho, que eu já me perdi. Dormir. Era uma vida simples, mas com objetivo. Sobreviver, descobrir Exatamente, mas morriam com 20 anos de idade. Sim, a expectativa de vida aumentou exponencialmente. Coisas novas. E as habilidades e a inteligência dele realmente serviam pra algo. A vida dele tinha ação e de certa forma tinha um propósito. Mas agora que ele tá nos tempos modernos, ele precisa arrumar um emprego, colocar uma gravata e ficar no escritório mandando e-mails pra pagar as contas no fim do mês e procurar algum entretenimento pra se divertir e não pensar em se matar. Porque a nossa geração é a geração mais triste da história. Nós somos uma geração sem propósito. Não somos guerreiros ou exploradores. A gente nasceu tarde demais pra explorar a Terra e cedo demais pra explorar o espaço. É meio doloroso. Eu entendo muito o que ele quis dizer. Uma das coisas que mais me dói é saber que eu provavelmente vou morrer antes da gente conseguir sair do planeta Terra. Que eu nem sei se vai ser uma coisa possível, porque tem tanto lixo cósmico orbitando a Terra que daqui a pouco a gente vai sair e vai ser como se tivesse um monte de metralhadora atirando na nossa nave espacial. De tanta coisa que tá orbitando a Terra. Engolir. A gente tá tudo fudido. Que nosso único propósito aqui é ser a engrenagem da máquina que vai sustentar as próximas gerações. A gente é o filho do meio nessa história. E isso meio que por conta de como o mundo mudou completamente depois da internet. A internet tornou as coisas tão monótonas. Se você quiser ir num show do seu artista favorito, você pode ver no YouTube. Se você quiser ir pra Paris, você pode ver no Google Maps. De qualquer forma, você pode ver a experiência de outras pessoas que já foram lá. Isso quebra muito a parte da magia e mesmo que seja legal ir lá e ver com os próprios olhos, você já sabe o que esperar, não vai ter nada de novo. É por isso que eu nunca gostei de receber nudes. Estraga? Pra mim estraga. Eu nunca gostei de receber nudes. Do nada. Entendam que
Antes de namorar, eu era uma putinha. Só que eu era uma putinha comportada. Eu não gostava de receber nudes. No momento que alguém me mandava um nude que eu nunca solicitei, inclusive, importante frisar essa parte, eu perdia completamente o interesse na pessoa. É diferente em relação à viagem. Tudo bem. Olhar no Google Maps não é a mesma coisa que você estar no lugar. Mas eu acho que o que o Todinho tá querendo dizer é que você não precisa mais ir no lugar pra pelo menos saber como é que é. Saber não é sentir. Ok, eu sei, eu entendo. Mas é isso que ele tá querendo dizer. A gente realmente tem uma vida mais monótona. E eu já vi, inclusive... Outro exemplo... Por que eu dou esses exemplos? Eu já vi uma pessoa reclamando sobre ver pornô. Que antes, ele entrava no site e tinha muita coisa pra ele ver e muita coisa pra ele descobrir. E depois de um tempo, ele entrou tanto naquele site que ele já sabia basicamente os vídeos de cor. E nada mais satisfazia ele. Acontece. Os exemplos... Eu tô tentando ilustrar o vídeo. Você vai tirar sua fotinha segurando a Torre Eiffel e comer macarrão no bistrô. Isso não existia antes da internet, era tudo novidade. Tipo, já parou pra pensar que no futuro as pessoas vão usar antes e depois da internet como referência? E as gerações de a partir de agora nunca vão saber como é o mundo sem internet. A gente vai ser a última geração que presenciou como era a vida sem internet. E isso considerando que você não tenha 13 anos e nem mora em país de primeiro mundo. É meio triste pensar que a internet antes era um refúgio pro mundo real e hoje o mundo real é um refúgio da internet. True demais! Isso é surreal, a internet tá mudando a essência do ser humano. Agora as coisas acontecem tão rápido, porque tem tanta coisa pra você se distrair que você nem percebe as horas passando. E uma coisa, eu vou abrir outra tangente. Uma coisa simples, que é conversar com as pessoas. Vocês já pararam pra pensar que a gente não conversa mais com as pessoas no WhatsApp? A gente não conversa. Não existe conversa, existe responder mensagem. Antes, no meu tempo. É por isso que eu gostava de MSN na minha época. MSN, domingo à noite, bombava, tava todo mundo online. Porque os seus pais não podiam estar no telefone pra você conectar na internet. E aí você entrava no MSN, na internet de escada, podia conversar com as pessoas. As pessoas estavam sentadas ali na frente do computador para conversar. Não tinha um negócio de tipo, ok, eu respondo daqui a 10 minutos, daqui a 3 dias, daqui a uma semana. As pessoas não conversam mais hoje em dia. Hoje eu tenho poucos amigos que me ligam. E que eu ligo também, pra gente conversar, pra parar o que tá fazendo, conversar e realmente ter uma troca. Troca. Muito termo de BBB, tá ligado? Agora precisa ser rápido e dinâmico, as demoras são estressantes e muito provavelmente você vê vídeos em 2x. Agora a gente vive numa eterna constância de que precisamos ser máquinas produtivas e eficientes para não ficarmos para trás, e a todo momento, mesmo que inconscientemente, há uma cobrança de que você deveria estar fazendo algo mais produtivo. Existe, porque hoje as pessoas colocam a sua autoestima no seu trabalho e na sua produtividade. E isso é extremamente perigoso, causa ansiedade e provavelmente é uma das maiores causas de depressão, porque você se sente um lixo, um inútil, você não quer fazer nada, você quer se afundar na cama porque você pensa que não é bom o suficiente. Por que você pensa que você não é bom o suficiente? Porque colocaram uma pressão em cima de você e você abraçou essa pressão para colocar em cima de você, de que você só vai ser uma boa pessoa se você fizer alguma coisa útil. Vendo algo melhor, usando melhor o seu tempo. E no fim você fica preso num loop e acaba não conseguindo fazer nada, porque você vive na incerteza de que você poderia estar fazendo algo melhor. A gente vive sonhando com distopias de que a inteligência artificial vai dominar o mundo, mas ela já dominou o mundo, a gente se tornou totalmente dependente de inteligências artificiais. Elas decidem o que você vê, decidem como você deve se comportar, elas sabem exatamente todos os lugares que você foi ou deixou de ir, sabem seus gostos, seus interesses, elas são capazes de decidir eleições. Ninguém mais vai pra lugar nenhum sem GPS, ninguém responde algo sem perguntar pro Google. Nosso dinheiro é imaginário, a gente tá vivendo um teatro que nós mesmos criamos. A internet é como um presente e uma maldição. Ela te dá conhecimento ilimitado ao mesmo tempo que a todo instante te influencia a questionar sua própria existência. E agora ela te deu o poder da comparação. Não só com seus vizinhos ou pessoas próximas, mas com o mundo inteiro. E com pessoas falsas. Quanta gente finge felicidade, finge
positividade no Instagram, porque é o que vende. Antes era fácil ser o melhor da rua ou do seu bairro, mas agora você precisa lidar com o fato de que você sempre vai ver pessoas anos-luz à sua frente e aceitar que talvez você nunca chegue aos pés delas. O ser humano não deveria ter que lidar com isso, a gente é só um bando de macaco. É por isso que eu disse, você não é especial. As pessoas me julgam, mas é exatamente isso que eu quero dizer. Você não é especial. Você é só mais uma pessoa ordinária nesse mundo. Não precisa se cobrar para ser uma pessoa especial. Até porque você não é. Devia estar fazendo dança da chuva e brincando de fazer fogo. Mas e você? Como você se sente em relação a isso? Como Já você explico. tá? Eu tô bem, Todinho. Eu tô bem, Todinho. Obrigado por perguntar. Obrigado por perguntar. Eu discordo... Não é que eu discordo. Deixa eu mandar o link pra vocês antes de eu começar a palestrinha. Tá aí o link, entra, dá um like, se inscreve no canal, o Todinho é muito bom. Ele chama as pessoas de a geração sem propósito. Eu concordo em partes. Mas o que a gente esquece é que a gente tem a capacidade de criar o nosso próprio propósito. Esse é o diferencial. Essa é a diferença que a gente tem que abraçar. Se a vida não faz sentido, você pode dar o sentido pra ela. Você pode dar o sentido que você quiser. Porque daqui a pouco, todo mundo vai morrer. A gente não vai ser literalmente nada além de poeira no espaço. Então quem se importa? Se nada importa, você pode dar importância às coisas que você quer que importe. A vida tá cheia de gente pra gente conhecer. A vida tá cheia de livro pra gente ler, jogo pra gente jogar, música pra gente ouvir e lugar pra gente passear. O sentido você dá. Você pode dar o sentido. Você pode dar o propósito do porquê que você quer viver. E isso é realmente uma coisa que no passado a gente não tinha. Hoje a gente tem. Eu acho isso. O Lobo saiu do niilismo e foi pro existencialismo. Eu gosto de pensar que é um niilismo positivo. Eu não sou niilista, mas eu entendo que se eu for adotar um pensamento niilista e achar que eu posso fazer qualquer coisa porque nada importa, eu chego à conclusão de que existem coisas que importam sim, que eu me importo, mas são coisas que eu escolhi dar importância. E é nisso que eu foco. Eu vou dar importância pra alguém que não me conhece e fala besteira sobre mim, ou eu vou dar importância pra um momento que eu tenho com o meu namorado assistindo uma série? Qual coisa que eu vou querer dar importância?